E aí, seus wolves, beleza? Aqui que está falando é o Jackson. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vim explicar sobre o Douglas, né? O famoso híbrido, ou devo dizer, tríbrido. Então, eu vou explicar um pouco sobre ele aqui, um pouco o que ele foi fazer em Beacon Hills e sobre ele aqui, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra geral aí. Rapaz, se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo aí, não ligue não, é que na minha rua aqui é meio movimentada, né? Então, bora pro vídeo. O Douglas é um nazista que lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele é um dos sobrenaturais mais raros de Teen Wolf, pois além de ser um lobisomem alfa, ele é parte leão também. Então ele é muito forte e poderoso. Não sabemos como ele virou um híbrido, se foi mordido ou se nasceu, mas sabemos que ele é bem poderoso. Ainda mais depois que ele se torna, vamos se dizer, um tríbrido, né? Já já eu falo sobre isso. Primeiro eu vou explicar sobre ele, né? Então, o Douglas, como sabemos, ele queria criar seu próprio exército sobrenatural. Há uns 70 anos atrás, o Douglas entrou em uma batalha com a caçada selvagem e acabou sendo ferido nas costas pelo chicote de um cavaleiro fantasma. Ele acabou escapando, né, de ser levado pela caçada selvagem. Então ele entrou nessa batalha aí, ele e os companheiros dele lá do exército lá, né? Entrou numa batalha com a caçada selvagem e ele acabou sendo ferido pelo chicote e não foi levado pela caçada selvagem, mas o resto do exército que estava junto com ele foi levado pela caçada selvagem, né? Mas ele foi ferido pelo chicote do cavaleiro e não conseguia se curar. E foi atrás de ajuda dos médicos do medo para ver se eles ajudavam ele com a ferida, né? Mas os médicos do medo acabou prendendo ele em um tanque cheio de um soro verde, né? E os médicos do medo começou a usar ele para teste, né? Ele daí em diante. Então começaram a usar ele para teste, para pegar o sangue dele e tal. O sangue do Douglas juntou com o líquido verde e conseguia fazer com que os médicos do medo fossem semi-mortais, né? Então, meio que os médicos do medo, quando usavam o sangue dele, meio que eles não morriam, assim, ele ficava semi-mortais, ele se regenerava, alguma coisa assim parecida. E também isso conseguia trazer as quimeras de volta à vida. Não sabemos se só trazia quimeras, se pudesse trazer humanos também, né? Então, pelo que nós sabemos, aquele soro lá que o Theo pegou do tanque trouxe as quimeras de volta à vida. Mas será que pode trazer humanos também? Eu acho que até pode, né? Ou não, né? Já que as quimeras meio que foi criada por causa disso aí, eu vou explicar um pouco sobre isso aqui. Eu tenho até uma teoria aqui, ó. Eu tenho até uma teoria de que o sangue do Douglas, junto com esse líquido verde, era o que criava as quimeras, pois sabemos que um alfa pode criar lobisomens. E às vezes eles não viram lobisomem, pois você se transforma de acordo com o seu reflexo. Por isso as quimeras, umas eram canima, outras eram os lobisomem e coiote, né? Que no caso era o Theo, né? Então, o sangue do Douglas era e aquele líquido verde lá, né? Então é só uma teoria. Pode ser que o sangue do Douglas e aquele líquido verde pode ser que fosse aquilo lá que era a essência das quimeras, né? Que criaram as quimeras. Eu acho, é só uma teoria, né? Mas pode ser que seja assim. Agora, voltando ao assunto, depois de 70 anos após os médicos, agora já estou pulando o tempo, depois de 70 anos após os médicos do medo morrerem para a besta, o Douglas conseguiu sair do tanque de água e ficou em Beacon Hills à espera dos Cavaleiros Fantasma, porque ele queria criar seu próprio exército sobrenatural, né? Então ele queria controlar a caçada selvagem, né? E agora que eu explico sobre o Douglas ser um tríbido. Depois do Douglas depois do Douglas ter comido a glândula pineal do Cavaleiro Fantasma, meio que ele ganhou os poderes de um Cavaleiro Fantasma, né? Por causa da glândula pineal e por causa da sua ferida que ele tinha do chicote do Cavaleiro Fantasma, né? Se tornando assim um tríbrido, parte lobisomem alfa, parte leão e com os poderes da caçada selvagem. Ele tinha os poderes de um caçador selvagem, de um Cavaleiro Fantasma, né? Mas quais são esses poderes da caçada selvagem que ele ganhou? Ele pode usar o chicote da caçada para mandar as pessoas para a caçada, né? E ele poderia usar o revólver também, né? E poderia entrar e sair da caçada sem morrer. E o melhor de todos, ele poderia controlar o cão do inferno. Sabemos que os Cavaleiros Fantasma tinham uma ligação com a caçada selvagem. Acho que é porque o cão do inferno é um espírito e a caçada selvagem meio que é um fantasma, né? Então o Douglas poderia controlar o cão do inferno, né? E poderia conversar com os Cavaleiros Fantasma, mas não poderia controlá-los, só conversar, né? Porque, a caçada selvagem não tem líder.
Eles seguem ordem, eles não seguem ordem de ninguém. Dois, o Douglas meio que era um cavaleiro fantasma. Ele não tinha o rosto igual e nenhuma missão igual os cavaleiros fantasma têm, que é de capturar os humanos, assim, né? Mas sabemos que o Douglas teve um final perfeito. Após ele tentar controlar a caçada selvagem, eles acabaram se virando contra ele e transformando ele em um cavaleiro fantasma. Isso aí é uma coisa que eu nem imaginava que poderia acontecer, né? Porque eu não sabia que eles poderiam criar, né? Na verdade, eu até suspeitava, já que eles capturavam os humanos, então ele deve fazer alguma coisa com os humanos, ele deve transformar os humanos em cavaleiros fantasma. Então, meio que o Douglas, ele queria criar o seu próprio exército e acabou se ferrando e tal, e acabou sendo derrotado pelos próprios cavaleiros fantasma que ele queria controlar, né? Os cavaleiros fantasma transformou ele em um cavaleiro fantasma. Então, meio que você explicando um pouco sobre o Douglas, né? Essas habilidades, parte dele ser um tríbido, eu ainda acho que ele é um tríbido, né? Pra quem não sabe o que é um tríbido, é um sobrenatural com três poderes. É tipo a Hope Michelson lá de Legacy, né? Ela é uma tríbida, ela é parte vampira, parte leão e parte leão. É parte vampira, parte lobisomem e parte bruxa, né? Então ela é uma tríbida. Então eu acho que o Douglas também é um tríbido, porque ele é parte lobisomem alfa, parte de leão e tem os poderes de um cavaleiro fantasma. Então ele é um tríbido, né? É um dos primeiros a aparecer assim. Nunca teve um tríbido no universo de Teen Wolf, pelo que eu sei, né? Então meio que o Douglas é muito raro e muito poderoso, né? E para quem não ficou um pouco com dúvida sobre, eu tenho um vídeo que eu expliquei aqui sobre a caçada selvagem e tem um vídeo que eu expliquei sobre o Cão do Inferno, se vocês quiserem lá ver, para tirar um pouco das dúvidas aí, para entender melhor o que eu falei sobre o Douglas aqui. Então meio que isso aí foi resumindo sobre o Douglas, né? O que ele era, o que ele tava caçando em Beacon Hills, e se ele é mesmo um tríbido, né? Então tá respondido, ele é um tríbido. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral aí, beleza? Valeu, falou e fui!